Mas eu achei que vocês falavam mais arrastado. Eu falo mais que vocês, não é? Então, eu venho lá de Pernambuco, né? Muito longe. Já fui lá? Por nome. Pela televisão. Pessoalmente é mais bonito. Igual o povo que mora lá. Olha, eu tenho 18 anos, não parece, mas eu tenho 18 anos. Não cresci, mas tá aí. E sou da comunidade católica Kairos. E tenho evangelizado o Brasil inteiro através da palavra do Evangelho. Tenho ido, aonde Deus mandar eu irei, né? Agora, essa semana eu estava no Rio de Janeiro, depois fui para Sergipe e agora estou aqui na Bahia. Eu acho que a Bahia vai ser o melhor estado que eu fui essa semana. Uhul! Então, assim, não esperava esse frio na Bahia, estou aqui quase morrendo. Mas vamos pedir a Jesus para ele esquentar. Eu quero ler uma palavra com vocês que está lá em Marcos 10. Se você trouxe a sua Bíblia, você abre. Em Marcos 10. E vem dizer assim. Marcos 10, 46. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos, e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus. Fala comigo, um cego. Um cego. Não, meu irmão, com mais coragem, um cego. Um cego. Meu irmão, havia um caminho. Vamos pensar que era... Como é que se chama aqui esse lugar? Velame. Vamos pensar que Jericó é Velame. Hoje Jericó vai ser Velame. E a gente está aqui lá na beira da estrada de Velame. Foi difícil chegar aqui. Quando eu cheguei em Seabra, eu falei: cheguei. Falaram: não, não chegou não. Falei: minha nossa senhora. Falaram: é pertinho. Quando eu comecei a vir para Velame, eu falei: eu acho que eu estou indo para o céu, Jesus, é hoje. Vamos pensar que Velame é Jericó. E Jesus ia passar por Velame. E avisaram: ó, Jesus vai passar pela entrada de Velame hoje. Aí todo mundo foi ver Jesus passando. E tinha um cego lá na entrada. E esse cego começou a falar como? Filho de Davi. Fala: filho de Davi. Filho de Davi. Era assim, esse cego começou a gritar e a galera começou a falar assim, ó: cala a boca. Porque muitas vezes quando a gente decide ser de Jesus, quando a gente decide ser da igreja, muita gente fica pedindo pra gente calar a boca. Quando a gente decide viver a igreja, quando a gente decide viver a santidade, muita gente pede pra gente calar a boca. Porque parece que se drogar é certo, parece que beber é certo, se prostituir é certo, mas ser de Jesus é errado. O mundo tá todo ao contrário. Muita gente chega perto de mim e fala: Tainá, vai aproveitar a tua juventude. Meu irmão, eu prefiro aproveitar o céu do que a minha juventude, porque a juventude vai passar e o céu é para sempre. Eu não posso pensar na minha juventude, porque isso aqui vai passar. Eu preciso dar a minha juventude para Jesus. Essa história de que jovem tem que aproveitar e lá na frente, quando ele for bem velhinho, que não tiver força, ser de Jesus tá errado. O jovem tem que nascer na maternidade, já dando aleluia, aleluia, eu vou ser de Jesus. O povo fala que eu nasci chorando, mas eu tenho certeza que eu nasci gritando: Jesus, filho de Davi. Aquele cego começou a gritar e todo mundo começou a rir da cara dele. E falou: para, você tá passando vergonha. Para de gritar que você vai passar vergonha.
Para de gritar que você está errado. Para de gritar, danado, que você está em velame. Pernambuco, meu amor. Você tem 2 genros em Pernambuco. Pernambuco, sim. Caramba, filho. Aqui, ó. Aqui o povo de velame é participativo. Já notei. Amém. E aí ele estava lá, gritando filho de Davi. Aí o que aconteceu? Jesus falou assim: alguém está gritando por mim. E Jesus olhou para trás e ele falou assim: alguém está gritando por mim. E ele falou: chama o cego, eu quero falar com o cego. Aí nesse momento, todo mundo começou a dizer: coragem, vai, ele te chamou. Sabe, meu irmão, aquelas mesmas pessoas que estavam rindo e que estavam mandando ele calar a boca, foi as mesmas pessoas que falou: ele te chama, coragem, vai lá. Porque as mesmas pessoas que riram, as mesmas pessoas que nos perseguiram, são as mesmas pessoas que vão olhar pra gente e vai falar: coragem, quem tá te chamando é Jesus. Então quando alguém te perseguir, quando alguém falar que você não pode, essas mesmas pessoas um dia vão olhar pra você e vai ver Jesus te chamando. Então coragem. Porque, olha, hoje você está passando pela prova. Hoje você está passando pelo deserto. Mas eu profetizo que amanhã, depois de amanhã e a partir de hoje, algo grandioso vai começar a acontecer na sua vida. Porque quando nós tomamos posse que Jesus é o filho de Davi e que ele pode fazer todas as coisas, a nossa vida começa a mudar. Não por ausência de problema, mas porque a gente reconhece que tem um Jesus e que nada mais importa, que pode ter 1000 problemas caindo sobre a nossa cabeça, mas o nosso Deus é maior do que esses 1000 problemas juntos, porque Ele é maior do que todas as coisas. Meu irmão, Deus é maior do que todas as coisas. Pode cair 1000 à tua direita, 2000 à tua esquerda, e você não será atingido, porque Deus é maior do que todas essas pessoas juntas. Pode se juntar Velame, Bahia, Pernambuco, Nordeste, Brasil, para te perseguir, mas Deus continua sendo maior do que todos os teus inimigos. Então você precisa acreditar nisso, e você precisa voltar para sua casa acreditando que Jesus pode mudar qualquer situação. E foi assim com aquele cego. E ele falou: o que você quer? E aquele cego falava do desejo de ser curado. E Jesus apenas olhou para aquele cego e falou: a tua fé te salvou. Gente, não pense que Jesus é um rezador e você chega aqui e fala: Jesus, faça isso. Jesus não é um supermercado que a gente vem com o carrinho e fala: eu quero isso. Não, Jesus é Deus, cara, e você precisa viver tudo que a igreja manda. Isso aqui não é um supermercado que você escolhe: ó, desse padre eu vou gostar, desse padre eu não vou gostar. Ah, dessa missa eu vou, dessa missa eu não vou. Não, a igreja católica apostólica romana é una e santa. E se você decide ser católico, seja de verdade. Não seja católico Raimundo, uma hora na igreja, uma hora no mundo. Seja católico verdadeiro, católico que anda com Bíblia. Ah, tá nesse negócio de aleluia, glória a Deus, é de protestante. Mentira, quem estava lá em Pentecostes era Nossa Senhora Maria. Ela foi a primeira da aleluia e glória a Deus. Meu irmão, tira a cara. Não, Tainá, a gente vai ficar parecendo protestante. Que protestante, meu irmão? Nossa Senhora, eu vejo na minha cabeça ela lá no dia de Pentecostes, amarrou o manto assim, ó, e falou: agora é eu que vou dar aleluia. Não pense, meu irmão, a gente católico tem vergonha de andar com a palavra de Deus na Bíblia. A gente católico tem vergonha de andar com crucifixo. Meu irmão de 6 anos foi para a escola com crucifixo, chegou com crucifixo dentro da blusa. E eu falei: rapaz, o que foi que aconteceu? Ele falou: foi porque riram de mim na escola. Um menino com 6 anos já é perseguido pela fé, meu irmão. Onde é que o nosso mundo vai parar? Onde é que o nosso mundo vai parar? E sabe, a gente só vai baixando a cabeça como lagartixa. Ou senão como aqueles boi, né, com um cabrecho. E a gente vai na onda e a gente não quer opinião. Mas eu quero falar: católico de verdade não baixa a cabeça para as poucas e boas que o mundo está fazendo. Católico de verdade denuncia, levanta a cabeça e anuncia Cristo. E anuncia a verdade, não concorda com as coisas que o mundo oferece. Mas católico de verdade, ele pega o evangelho, ele vive o evangelho. E além de viver o evangelho, ele prega o evangelho. E além de pregar o evangelho, ele faz outras pessoas viver e pregar o evangelho. Não pense que a fé é só pra você, não. Você precisa espalhar a fé. Você acha que eu, 18 anos, saí de Pernambuco pra olhar pra cara de vocês, dar boa noite e vocês ir pra casa do mesmo jeito? Não, você vai ter que tomar vergonha na cara hoje. Uhul!
anos. Então você tá novo. 0 bala. Sabe, meu irmão? Tainá, eu tô muito velhinho já, não tem como não. Meu irmão, eu conheço cada velhinho arrochado que, ó. Então não importa a sua idade, não importa. Ah, Tainá, eu sou muito nova. Ah, Tainá, não. Esquece a tua idade e pensa que tem um Deus que pode fazer tudo novo hoje na tua vida. Tudo novo. Deus está me falando aqui que tem uma mãe que chegou aqui. E você tem um filho. E esse filho te dá muito trabalho. E você veio para a igreja hoje. E você pensava no seu filho que ficou em casa. E ainda hoje você pegou a discussão com ele. Porque ele chegou bêbado em casa. Preste atenção, você sabe que é você. Eu quero profetizar que a partir de hoje seu filho vai ser uma nova criatura, porque você veio na igreja hoje. Eu conheço um Deus que é o dono do ouro e da prata. Eu conheço um Deus que é o maior Deus de todos. Eu conheço um Deus que fez um grande milagre que é para mim estar aqui hoje. Tudo deu errado para que eu não estivesse aqui hoje, mas o inimigo é derrotado, eu estou e eu vou profetizar e eu vou falar dele. Presta atenção no que Deus quer falar pro teu coração nessa noite. Presta atenção naquilo que agarra aquilo que Deus quer falar pra tua vida. Agarra aquilo que Deus quer anunciar pro teu coração. Não perca tempo. Tainá, mas eu vou ter outra chance. Não vai ter, não. Isso é a chance da tua vida. Deus colocou uma menina que nem tamanho tem pra falar pra você. É porque ele tá desesperado. Eu falo, Jesus, se você me escolher é porque você estava muito desesperado. Que eu só tenho couro, osso, osso, couro. Não sei nem falar direito. Eu moro no interior de Pernambuco, meu irmão. É onde Judas perdeu as meias, porque as botas foi em outro canto, lá a meia. É muito pequena, a minha cidade tem 14, 15 mil habitantes. E a irmã perguntava, como foi que foram te achar lá? E eu falei, nem eu sei. Mas meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você, eu sei. Quando Deus quer, não importa quem você é, nem seu tamanho, nem sua idade. Quando Deus escolhe, é você e não é o outro, é você. E Deus, Ele tá te escolhendo nessa noite pra salvar a tua casa, pra salvar a tua família. Deus me fala de muitas pessoas que têm depressão aqui nessa noite. E que você já procurou em muitos lugares a cura da sua depressão. Mas eu quero falar uma coisa, a cura da depressão, me desculpa a medicina, não está nos médicos, mas a cura da depressão está em Jesus de Nazaré. E quando você começar a procurar, e quando essa humanidade começar a procurar Jesus de Nazaré, eu vou ver uma geração curada da depressão. Hoje no Brasil é um dos países onde mais jovens se suicidam. Isso quer dizer que hoje no Brasil é um dos países onde mais jovens tiram a vida. Meu irmão, todo mundo tem um celular desse na mão, tem um WhatsApp. Por que tá faltando? Hoje muita pouca gente passa fome. Porque tem esse negócio da Bolsa Família, da Bolsa não sei o que, né? Só não tem Bolsa Católica, né? Era pra ter Bolsa Católica pra gente poder ir pro retiro, pras coisas, né? Mas aí, tem tudo aí, ninguém passa fome, todo mundo tem uma roupa, todo mundo consegue se vestir. E daí o que é que tá faltando? Justamente o vazio que falta no coração da humanidade hoje se chama Deus. Porque as pessoas estão procurando em outros lugares aquilo que elas só buscam em Deus. Meu irmão, me fala uma coisa, o que é mais perigoso, o demônio ou o dinheiro? O dinheiro, porque o demônio você expulsa, o dinheiro você coloca no bolso. O dinheiro é mais perigoso que o demônio. Hoje nós vemos pessoas que trabalham de domingo a domingo e esquecem os filhos lá largados dentro do quarto. Hoje a gente vê um pai que não dá amor ao filho, mãe que não dá amor ao filho. E assim o filho vai desenvolvendo depressão dentro de si. Eu digo pra você, mãe e pai, quando chegar em casa, se você tiver um filho, se você tiver uma filha, pegue ele, abrace ele, diga que ame ele e traga ele pra igreja. Ah, Tainá, ninguém pode com ele não, você pode, porque você é mãe e pai. E mãe e pai tem que poder com o filho, tem que acabar com isso. De adolescente tá cuspindo na cara da mãe e do pai, de adolescente tá batendo em pai e mãe. Tem que revirar esse jogo, gente. A mãe e o pai tem que assumir o seu papel de pai e mãe de novo. Eu profetizo, minha gente, que no Brasil vai ter que voltar isso pro lugar. Eu vejo
na parede, assim. Ou você vai ser da igreja, ou você vai ser da igreja, ou você não vai ser, menino. Tem que, olha, você colocou alguém no mundo, eduque essa pessoa na igreja. Você é responsável pelo futuro do seu filho. Pegue na cabeça dele, pegue um cabelo, dê uma enrolada nele assim. Mas eduque, principalmente de amor. Nós precisamos levar Jesus para as famílias novamente. Eu posso contar um negócio para vocês não vão ficar assustados. Não. Quem aqui é casado e tem uma família, levanta a mão. Quase todo mundo. Baixa a mão. O inimigo está atrás da sua família. Como está atrás da sua família? Sabe por quê? O inimigo quer destruir as famílias. Você já viu esse negócio de homem com homem, mulher com mulher? Tá tudo doido. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele não quer investir na vida do jovem, ele não quer investir na vida... Não, ele quer investir na família. Porque onde tem uma família destruída, tem um jovem destruído. Mas onde tem uma família salva, tem um jovem salvo. Aplaude Jesus. Eu vou repetir pra você. Onde tem uma família destruída, ali tem um jovem destruído. Mas onde tem uma família salva, ali tem um jovem salvo. Vocês, meninas e meninos adolescentes que querem casar, queiram casar direito, pelo amor de Deus. Não queira casar porque é bonito, não. Queira casar para ter uma família de verdade. Vou falar para você, menino solteiro. Olha, homem de verdade não é aquele que pega 10 numa festa, não. Homem de verdade é aquele que escolhe uma, leva ela pro altar e faz dela a mulher mais feliz do mundo. Isso é homem de verdade. Você tá sendo homem de verdade? Toma vergonha na cara, rapaz. E você, menina, também, né? Porque hoje tem menina mais assanhada do que menino. Você, menina, espere em Deus para encontrar um homem de verdade. Tana, você tá falando tudo isso por quê? Porque eu quero te fazer entender que é possível viver uma vida de verdade, viver uma vida de justiça. É possível você achar um real na rua e você ir atrás do dono para devolver. É possível você não furar fila lá no banco. Porque a gente fala dos governos, mas o primeiro a ser errado é a gente. Quando a gente mudar, os governos vão mudar. Quando eu e você mudar, a nossa política vai mudar. Mas eu e você tem que mudar. E eu profetizo ainda mais. Que Lula não vai ser mais ladrão de dinheiro, não. Lula vai ser ladrão de alma, se Deus quiser. Lula vai começar a roubar gente pra Jesus. Tainá, se tu visse Dilma, Lula, Michel Temer, sei lá quem hoje, eu matava eles. Não, eu não matava eles, não. Eu colocava a mão na cabeça deles e pedia o Espírito Santo sobre a vida deles. Porque, meu irmão, ódio gera ódio. A gente tem que começar a reverter. O amor gera o amor. Quando alguém vem com ódio, devolva com amor. Eu tô cansada de ver uma geração que só proclama ódio. É eu por eu, né? Não tô nem aí, o vizinho compra um carro. Ó, vê como é. O vizinho compra um carro bom, aí você fala, mas o que ele tá fazendo? Ele já tá com um carro bom. A gente trabalha no mesmo lugar, ganha o mesmo dinheiro. Tá fazendo alguma coisa de errado. Aí o vizinho da frente começa a construir. Você fala, meu Deus do céu, onde é que ela arrumou esse dinheiro pra construir, hein? Tá ficando tão feia essa casa. É assim ou não? Aí o vizinho chega em casa com um monte de compra e você lá na porta. Onde é que ele roubou, hein? Tá cheio de coisa, mano. Hoje a gente não quer ver ninguém feliz, a gente não quer ver ninguém melhor que a gente. Hoje a gente vê uma galera que todo mundo pisa no outro assim, ó. Eu tenho que estar acima, minha família tem que estar acima. Não, gente, está muito errado. Jesus não ensinou isso, não. Jesus nos ensinou a andar de mãos dadas. E quando o outro tem alguma coisa melhor que eu tenho que ficar feliz pelo outro. Porque se eu ficar feliz pelo outro, Deus vai me dar algo melhor que o outro. Vamos mudar os nossos conceitos. Levante dessa cadeira hoje e saia por aquela porta. Querendo mudar o seu caráter. Querendo mudar quem você é. Pra melhor. Fala, não, eu tô muito velho, não dá tempo de mudar mais não. Dá tempo sim. Talvez você esposa que veio aqui e seu marido ficou em casa. Era pra ele estar aqui com você. Ah, Tainá, você não conhece a
peça que eu tenho em casa, a cruz que eu tenho. Meu irmão, é muito engraçado que eu vou contar. Um dia eu tava numa missão e lá veio um homem de bota, vaqueiro. Eu falei, misericórdia. Você sabe que vaqueiro é brabo, né? Tem algum vaqueiro aqui? Nem não. E chegou aquele homem, teco, teco, teco. E chegou perto de mim assim, a mulher também, os dois chorando. E eu falei, o que foi? A mulher disse, ele colocou gás em mim. Eu falei, meu Deus do céu. Se vocês não sabem o que é, ele traiu ela. E eu falei, misericórdia. Eu disse, foi, rapaz, foi verdade. Ele falou, foi. Falei, que bocada eu tô entrando, meu Deus do céu. E eu desse tamanho, um casal lá, eu falei, quem sou eu pra resolver isso aí? E eles começaram a chorar, um chorava pra um lado, outro chorava pra outro. Eu falei, minha filha, você ainda ama ele? Ela falou, pior que ama, esse desgraçado. E eu falei, eu olhei pra ele e falei, você ama ela ainda? Ele falou, amo demais. Falei, então vamos fazer o seguinte. Vocês querem se perdoar? E o homem quer, e a mulher, não sei, porque a mulher sempre quer se fazer difícil, né? E a mulher virou o rosto logo assim e falou, não sei. Falei, minha filha, não perde a oportunidade, não. E aí eu comecei a fazer uma oração com eles. E eu pedi para Jesus que naquele dia restaurasse aquela família. Isso já fazia uns 2 anos. Esses dias eu recebi uma mensagem dessa mulher. Que a partir daquele dia, ela viveu os melhores dias da vida dela e a família dela está de pé e feliz hoje. Eu quero dizer uma coisa para você, não há um caso impossível para Deus. É só preciso... Sabe qual é o segredo? Meter Deus no meio. Coloque Deus no meio. Coloque Deus no meio de tudo. Das suas contas. Coloque Deus no meio de tudo que é seu. Coloque Deus no meio, meu irmão. Comece a colocar Deus como prioridade na sua vida. E você vai ver que a partir de hoje, você vai ser uma pessoa mais feliz. Você aqui que toma, não precisa se manifestar, não precisa dizer que é você. Você aqui que toma remédio para dormir. Quero falar uma coisa para você. Você não precisa desses remédios para dormir, porque Deus está te curando agora. Você está sendo curada. E você ainda vai testemunhar aqui. Depois algum de vocês vai contar para mim. Você está sendo curada. Eu quero que você faça um teste a partir de hoje. A cortar esse remédio da sua vida, que você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Deus, Ele é mais real do que a gente pensa. Mas Ele precisa ser o nosso amigo. Quantas horas você é dona de casa, você é mulher casada, você é jovem, quantas horas você passa com Deus no seu dia? Quantas horas? Você só deixa para rezar quando tem um novenário? Você só deixa para rezar quando tem missa? Junte sua família e reze todo dia em casa. Deus não é uma coisa não que você vem buscar na igreja e depois, tchau, eu não quero mais essa coisa eu só pego o próximo domingo. Deus é alguém que precisa estar no nosso meio e precisa ser adorado. Então você que é dona de casa principalmente, amanhã eu prego para o jovem, tá bom? Hoje eu vou pregar. Você que é dona de casa, reze. Se seu marido tá ruim, reze, que ele vai ficar bom. Ou ele fica mais ruim ou ele fica bom. Mas não desista da cruz que você escolheu carregar. Foi você que quis casar. E você, marido, também reze também. Homem tem que rezar. Peçam a presença de Deus. Quando acordar, ó, já levanta assim, Jesus abençoa a minha casa. Quando a comida queimar, meu irmão, ao invés de você chamar um palavrão, xingar, você fala, aleluia, Jesus. Quando você tropeçar na rua, não chame o palavrão, não xingue não. Fala aleluia, Deus, obrigado. Quer tropeçar o outro? Quando algo der errado na sua vida, não xingue, mas dê glória a Deus. Porque tudo que acontece na nossa vida é vontade dEle. E às vezes a gente não entende algo ruim que está acontecendo agora. Mas quando acontece algo ruim é porque Deus está nos preparando para algo melhor. Então acredite, se você perdeu o emprego é porque Deus está preparando o melhor para você. Se você perdeu algo na tua vida é porque Deus está preparando o melhor para você. Não desista. Não desista da sua família. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida.
E amanhã a gente vai estar aqui de novo, pregando Encontrão Jovem. Você não precisa ser jovem de idade. Se você for jovem de espírito, vale também. Venha. Venha, viu, irmão? Você tem quantos anos? Ó, tem quantos anos você? Como que é? Você tem quantos anos? 75 no total. 75. Salve de palmas pra ele, salve de palmas. Eu fico constrangida pregando pra um jovem de 75 anos, porque eu penso que eu não sei de nada na vida. Pra pessoa chegar a 75 anos no mundo de hoje tem que ser muito corajoso. Alguém aqui tem mais do que 75? Tem? Vamos ver. Eu tenho 73. 81, olha, 81! 81. 81! Essa aqui tem 81 anos! Eu fico, meu Deus do céu, meu irmão! Eu tô pregando pra um jovem de 81 anos! Que Deus é esse que pegou uma menina de 18 anos pra pregar pra um jovem de 81? Esse é o Deus dos deuses, esse é o Deus chamado Deus. Esse é o Deus que criou a terra e o céu, esse é o Deus, esse é o Deus. Esse é o filho de Davi que aquele cego chamou por ele. Se a partir de hoje você não acreditar mais em Deus, eu não sei o que é que você vai fazer da sua vida. Meu irmão, você precisa acreditar em Deus. Amém? Amém. Fale comigo, eu. Diga seu nome, eu, Tainá. Eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso acreditar em Deus. Fala assim, eu, Tainá. Fala seu nome. Fala com mais força, eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso acreditar em Deus. Me dá a mão aqui, irmão. Jesus está te dando a força necessária para você caminhar a partir de hoje, tá bom? Você chegou sem força aqui hoje nessa capela, mas Jesus está te enchendo de força agora. E você de rosa, eu quero dizer uma coisa para você. A porta que Deus abre, ninguém vai fechar. O mundo pode fechar muita porta para você, mas Deus, Ele abre várias, meu irmão. Enquanto o mundo fecha a porta para você, Deus abre. Então confie em Deus, porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Confie em Deus. Confie em Deus. Pega na minha mão, você também. Confie em Deus, que Deus vai te dar o teu milagre. Confie em Deus. Você vai confiar em Deus a partir de hoje. Fala assim, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Fique de pé só um instante. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. E fala assim, irmão. Me ajude a caminhar. Me ajude a caminhar. Porque sozinho Porque sozinho eu não posso. eu não posso. Agora feche os seus olhos, solta a mão do irmão, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. E peça a presença do Espírito Santo aqui. E peça a presença do Espírito Santo agora aqui. Com as suas palavras, diga: Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. E agora eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa descer sobre essas pessoas. E como uma nuvem de glória, como um renovo e um novo tempo para essa capela e para todos os moradores desse lugar, Jesus. Que o Senhor possa atender todos os pedidos. Que o Senhor possa derramar a tua graça, Jesus. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, aquela que esmagou a cabeça da serpente. Nós te pedimos, Espírito Santo, envia teus anjos aqui nessa noite. Que nós possamos te sentir e ter uma experiência contigo agora. Porque o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor é Deus. Se você sabe essa canção, canta com a gente. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem em vós. Diga isso, manda teus anjos. Manda teus anjos
Senhor. Me guia, Senhor.